Nossos amigos internautas, sejam bem-vindos para mais esse vídeo que nós estamos fazendo, eu e o pastor Benildo, com o objetivo de trazer à luz mais alguns dados a respeito da justificação pela fé. Hoje nós vamos falar a respeito da natureza humana de Jesus como sendo a nossa justiça. E o nosso pastor Benildo vai se apresentar. Na sequência, nós faremos a apresentação dos slides com esse tema, a natureza humana de Jesus, tendo em vista que Jesus é a nossa justiça. Ok, irmão Joel, boa noite a todos os irmãos, amigos que estão também aí, que vão assistir essa live, né, e vamos aprender juntos aqui esse assunto tão importante. Só recordando, irmão Joel, que quando nós gravamos, nós já fizemos duas, parece, não foi? Duas lives? Mas eu sei que, assim, os assuntos eu sei que nós estudamos sobre justificação pela fé, a importância da mensagem, baseado na Bíblia e nos escritos de Ellen White, e estudamos também sobre a natureza do homem antes do pecado, a natureza do homem após o pecado e a condição de vida eterna. Aí nós estudamos que a natureza do homem antes do pecado era uma natureza pura, santa, e depois do pecado passou a ser uma natureza corrupta, né, inclinada com inclinações inerentes ao pecado, e que a condição de vida eterna era a obediência perfeita e perpétua à lei de Deus. Exatamente. E nós chegamos à conclusão ali que o homem não teria condições de prestar uma obediência perfeita e perpétua, né? Então, e agora? O que é que o homem faz? Então, hoje, a gente apresenta um pouquinho sobre a gente entrar no assunto sobre a natureza humana de Jesus e mostrando que ele é a nossa justiça, que a única saída para o homem é realmente a justiça de Cristo, né? Exatamente. Jesus, nossa justiça. Eu estava verificando aqui, realmente nós fizemos duas lives. Isso. Depois eu dividi essas duas lives em 3 vídeos, cada uma. Então, acabou que Sim. A gente tem no canal 6 vídeos, mas esses 6 vídeos, eles são apenas um detalhamento dessas duas lives que a gente fez. Ok. Muito bem, podemos então já ir, né, para a apresentação, né? Opa. Tá. Ok. Então, vamos aí começar, Jesus, nossa justiça. Como já foi falado no início, a gente vai analisar um pouquinho sobre a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus. E a gente vai chegar a uma conclusão que a única saída para o ser humano, para ele ser salvo, para ele ser perdoado, é aceitando a justiça de Cristo, né? Então, nós vamos começar a ver que o nascimento de Jesus, irmão Joel, foi diferente. O nascimento de Jesus foi diferente. Já no próximo slide a gente já vê isso. Que Jesus, ele não tinha propensão para o mal. Jesus já nasceu santo. Aí alguém pode depois ver Lucas, capítulo 1, versos 28 a 35, mas eu quero analisar um verso, o verso 35, capítulo 1, verso 35, que está aí no próximo slide, né? Diz o texto bíblico, olha, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Isso o anjo falando para Maria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu acho interessante, irmão Joel e amigos, esse texto bíblico, porque aqui nos mostra o quê? Que Jesus, ele nasceu santo, ele nasceu puro.
Apesar dele ele ter uma natureza humana depois de 4.000 anos de pecado, aproximadamente, ele sentia dor, sentia cansaço, mas no aspecto moral, ele era puro, ele era santo. E ele já nasceu santo, porque o texto bíblico aqui mostra isso. Então eu sempre digo, irmão Joel, para algumas pessoas, falo assim, olha, que algumas pessoas querem dizer que teve alguém que, conversando comigo, quis dizer que o nascimento de Jesus, nós nascemos igual a Jesus. Eu falei, não tem condições. Ó. Nós nascemos do relacionamento de dois pecadores. E o relacionamento de dois pecadores vai gerar um outro pecador. O nascimento de Jesus foi diferente. Ele foi obra do Espírito Santo. Ele não nasceu por um relacionamento de José e Maria, não foi isso. Foi obra do Espírito Santo. E aí ele nasceu santo. Ele nasceu puro. Então, esse texto de Lucas, capítulo 1, verso 35, mostra isso pra gente, né? Que Jesus nasceu puro. Deu para entender, irmão Joel? Deu. E eu queria acrescentar o seguinte. Sim. O verso de Filipenses 2, verso 7, diz que Jesus a si mesmo se fez homem. Então, ele não é fruto de Maria e José. Ele a si mesmo se fez homem e, na forma de um embrião, o Espírito Santo colocou ele no ventre de Maria. Além do mais, quando a gente nasce, pastor, a gente nasce com deficiência física e mental. Uhum. Até as melhores pessoas, as pessoas com mais inteligência, elas têm alguma deficiência mental. Não foi o caso de Jesus. Então, uma pessoa que tem a mente, que não tem a mente perfeita, ela não pode viver perfeitamente. Já Jesus, que nasceu com a mente perfeita, ele pode viver perfeitamente, que foi o caso dele. Então, a gente sofre na nossa... no nosso nascimento, a gente tem a influência do pecado na formação do nosso cérebro. E por essa deficiência que a gente tem, física, a gente não consegue obedecer a Deus perfeitamente. É por isso que o salmista Davi, ele diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Isso, aí está. Porque você nasce com problema, você nasce com defeito. E Jesus não nasceu com defeito, embora na sua natureza humana ele sofresse as consequências externas do pecado que o pecado tinha sobre ele. Então, se fazia frio, ele sentia frio. Se ele não comesse, sentia fome, etc. Isso. Então, esse texto que você citou do Salmo 51 é justamente quando Davi fala assim, em iniquidade fui formado. Em iniquidade fui formado. Né? Ele diz isso. Então, assim, Jesus, ele não foi formado em iniquidade. Não. Jesus foi obra do Espírito Santo. Ele nasceu santo. Ele poderia cair? Poderia, mas ele não caiu. Bem, vamos avante aí para a gente analisar outro texto bíblico, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus não conheceu o pecado. Aqui, esse texto, o apóstolo Paulo já mostra que Jesus, ele desde o seu nascimento e a sua vida, ele não conheceu o pecado. Isso é impressionante para nós. E o interessante é que o texto fala assim, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na realidade, existem vários textos bíblicos mostrando que Jesus viveu uma vida pura, uma vida santa. Esse texto é um deles, aquele que não conheceu o pecado. Aí no outro texto, irmão Joel e amigos, de 1 João 3,5, diz assim, e nele não há pecado. Ou seja, esta passagem mostra que dentro dele
Em Jesus, no íntimo do seu ser, inerente, não havia pecado. Ele não tinha as propensões que nós temos. Quando nós nascemos com propensões inerentes ao pecado. E Jesus não tinha isso. Ele nasceu puro, nasceu santo e viveu uma vida santa, né? E nele, como disse aqui em João 3:5, 1 João, e nele não há pecado. Então, a gente vai analisando os textos. Tem um outro texto que está no Evangelho de João, agora no Evangelho de João, capítulo 14, verso 30, né, que diz, olha o que Jesus fala, irmão Joel e amigos. O príncipe deste mundo nada tem em mim. Olha que coisa. Nada tem em mim. Então, enquanto Satanás tem algo em nós, porque, se lembra, o apóstolo Paulo fala assim, o pecado que habita em mim, lá no capítulo 7, em Romanos, né? Ele diz, o pecado que habita em mim. Enquanto Satanás tem algo em nós, pois somos filhos da ira por natureza, como está em Efésios, capítulo 2, verso 3, Jesus declara que Satanás não tem nada nele. Exatamente. Então, o príncipe desse mundo nada tem em mim. Mais uma vez, um texto mostrando a diferença de Jesus para o ser humano. Apesar, repito, dele ter vindo e pegar a nossa natureza em termos de corpo, de sofrimento, de sede, de cansaço, depois de 4 anos de pecado, mas no aspecto moral, ele era diferente. Ele nasceu diferente e viveu uma vida diferente. É por isso que ele pode ser a nossa justiça, né? Exatamente. Ser a nossa justiça. E aí vem uma questão que a gente pode colocar, o seguinte, por exemplo, se uma pessoa ela é viciada em cocaína, ou maconha, ou qualquer outra coisa, a criança já nasce viciada. Uhum. Se a mãe é muito irritada, a criança já nasce com propensão para ser irritada. Isso. Existem questões físicas que são derivadas de má formação genética. O gene que devia estar perfeito, o gene foi lá e sofreu alguma mutação e a gente nasce com aquela imperfeição. E isso pode ser na perna, no braço, no pulmão, no cérebro. Jesus não tinha esses defeitos. Ele não sofreu esses problemas de herdar um vício ou herdar um problema genético. Então, nesse sentido que a gente pode especificamente dizer que o Satanás não tinha nada em Jesus, dizendo, o príncipe deste mundo não tem nada em mim, porque nada de ruim que Maria ou José tinha, Jesus herdou deles, nada. Até porque José não, assim, entenda, José não teve nada a ver com o nascimento de Jesus, né? Exatamente. Foi obra do Espírito, foi obra do Espírito Santo. Deles, não participaram em nada. Isso, foi obra do Espírito Santo. Entendeu? Então, foi obra do Espírito Santo, como nós lemos lá em Lucas 1, capítulo 1. Foi obra do Espírito Santo. Então, Jesus nasceu puro, nasceu santo. Apesar que Maria era pecadora, era pecadora. Mas isso não afetou a questão da moral de Jesus, do nascimento dele. Ele nascer com a tendência inerente ao pecado, porque foi obra do Espírito Santo. Porque geneticamente ele não herdou nada de Maria. Maria apenas recebeu o feto e gerou a Jesus. Ele não herdou geneticamente nada de Maria. Se ele herdou alguma coisa, foi, eu repito, a questão de cansaço, a questão de sentir fome, sentir dor, essas questões aí, né? Mas não a questão moral. Aí um outro texto, irmão Joel, em João capítulo 8, verso 46, diz assim, que está aí no slide, né? Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus faz essa pergunta.
quem de vocês me convence de pecado? Então, aí o texto é João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus faz essa pergunta. Ou seja, nós dizemos que pecado é transgressão da lei, com 1 João 3,4, e de fato é. Entretanto, Jesus descreve o pecado como sendo mais do que um ato. No Sermão do Monte, quem é o adúltero? Aquele que pensou impuramente. Só em pensar impuramente já cometeu pecado, já adulterou. Então veja, aqui entra a espiritualidade da lei e uma abrangência maior do que é pecado. Porque alguns pensam, não, pecado só é o ato. Não, pecado não é só o ato. Aí o pecado é omissão, intenção, tudo isso, só o pensamento, só em pensar, já é pecado. Então, assim, aquele que pensou impuramente já cometeu pecado. O pecado é uma atitude da mente, é uma experiência interna, é uma condição da natureza humana. Pecado é uma atitude ou condição da mente, é mais do que um ato físico. Então, Jesus, ele nasceu santo, que ele não tinha essa inclinação para o pecado. Exatamente. Por isso que ele falou assim, quem dentre vós me convence de pecado? Eu não tenho, ele está dizendo assim, eu não tenho pecado, eu não tenho nenhum pecado. Quem de vocês quer me convencer que eu tenho pecado? Eu sou puro, eu sou santo. Era isso que ele estava dizendo para aqueles senhores lá que ficavam importunando a Jesus, né? Então, no outro slide, Pastor, sim. aí me faz lembrar, o apóstolo Paulo lembrou do pecado do pensamento, né? Onde ele diz que se o mandamento não dissesse não cobiçarás, né? Então a cobiça não seria um pecado, mas a cobiça me leva ao roubo. Isso. A cobiça me leva ao furto, a cobiça me leva ao adultério, a cobiça... Então, dentre os 10 mandamentos, existe o pecado do pensamento. Isso Não mesmo. cobiçarás. Entendeu? E nesse detalhe do pecado do pensamento, Jesus não tinha nada, ele não tinha nenhum desejo de fazer alguma coisa errada ou algum pensamento que poderia, bem que eu queria fazer isso. Ele não tinha, o único pensamento dele era fazer a vontade de Deus. Isso. Justamente. Aí no outro slide, diz que Jesus Cristo, baseado nessas passagens aí, nessas passagens que nós já lemos, não tinha pecado nem mesmo em sua mente, em sua experiência íntima, no seu coração. Ele não tinha. Ele não tinha mais inclinações ou mais tendências. E aí, irmão Joel, eu quero analisar agora com os irmãos. A gente analisou alguns textos bíblicos. Eu quero analisar o que Ellen White escreveu sobre o assunto, sobre a natureza humana de Jesus. Por quê? Porque os críticos da Igreja Adventista, eles criticam muito a Igreja Adventista e criticam muito Ellen White, dizendo que Ellen White era perfeccionista, que Ellen White diz que que Jesus tem uma natureza humana pecaminosa. Eles falam isso, mas o problema é que eles não estudam. Se eles estudassem o que Ellen White escreveu sobre justificação pela fé, porque, sinceramente, os textos de Ellen White sobre justificação pela fé, eu sou bem sincero, eu nunca vi a definição de justificação pela fé de nenhum teólogo, nem adventista, nem fora do adventismo, iguais às definições que Ellen White coloca. Entendeu? Eu não vi. Então, assim, a gente vai analisar esse texto aí que está no comentário bíblico adventista, o volume 5, a página 1121, que diz assim, olha que coisa interessante. Sede cuidadosos ao vos demorardes em pensar na natureza humana de Cristo. Não o apresenteis perante o povo como um homem com as mesmas propensões para o pecado. Olha que coisa, viu? Ele não tinha propensão. Nós temos, mas ele não tinha.
Aí ela diz, ele é o segundo Adão. O segundo Adão, o primeiro Adão lá no Jardim do Éden, Adão não tinha inclinação para o pecado. Isso nós já estudamos, né? O Exatamente. primeiro Adão foi criado como um ser puro e isento de pecado, sem qualquer mácula de transgressão sobre si. Ele estava na imagem de Deus. Poderia cair, e caiu mediante a desobediência. Devido ao pecado, sua posteridade passou a ser gerada com propensões inerentes à transgressão. Agora que coisa, ó. Mas Jesus Cristo foi o Filho unigênito de Deus. Aqui está uma diferença já. Ele tomou sobre si a natureza humana, ele tomou, né, o nosso corpo, e ele foi tentado em todos os pontos em que é tentada a natureza humana. Ele poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma má propensão. Jesus poderia ter caído? Poderia, mas ele não caiu. Ele permaneceu firme. Apesar de ele ter tomado a nossa natureza humana, mas não essa propensão inerente ao pecado, por isso que a gente faz a diferença do aspecto físico para o aspecto moral. E ainda mais, Adão tinha mais vantagem para uma obediência perfeita do que o próprio Cristo. Entenda por que eu estou dizendo isso. Porque Adão, o corpo de Adão era perfeito. Entendeu? E Jesus tomou a forma humana depois de 4.000 anos de pecado. Então teve essa desvantagem contra Jesus. Mas mesmo assim, no aspecto moral, ele era puro, nasceu santo e permaneceu santo. Ele prestou uma obediência perfeita à lei de Deus. Ele não tinha inclinação para o pecado. E tem mais uma coisa, pastor. Sim. A tentação de Jesus foi mais forte porque, embora Jesus fosse 100% humano, ele também era 100% Deus. E ele tomou muito desaforo de Satanás e ele não podia revidar naquela hora. Ele não podia ser vingativo. E Satanás foi um ser que foi criado por Jesus. Ele não poderia usar o aspecto divino, né? Ele não podia usar o aspecto divino para derrotar Satanás. Isso. Ele não podia se vingar de Satanás naquela hora. Ele não podia, ele não podia usar do seu poder divino para escapar de alguma situação desagradável. Isso. Então, Isso ele mesmo. teve que usar de muita contenção, de muito domínio próprio, para ele não usar da força que ele tinha como Deus, porque ele era Deus, contra Satanás ou contra as pessoas que estavam ali à sua volta. A gente pode ver isso no relato da prisão de Jesus, em que por um instante, quando ele falou assim, a quem procurais? Foi a Jesus, tal, ele falou, sou eu. Quando ele falou, sou eu, ele resplandeceu a divindade, caiu todo mundo por terra. Mas ficou só naquilo. O pessoal levantou, tal, já vos disse, sou eu. Foram lá, prenderam, assim, que assim, ficou assim, evidente que por um momento, se Jesus quisesse acabar com tudo aquilo, ele acabava. Se ele quisesse desistir de morrer na cruz, ele poderia ter desistido, mas ele se conteve e não desistiu. Então, a tentação que Jesus sofreu para ele não morrer na cruz ou para enfrentar Satanás foi muito maior do que aquela que a gente tem hoje, porque a gente sabe que não consegue enfrentar, mas ele sabia que podia enfrentar e mesmo assim ele se conteve. Isso. Vamos aí para o outro slide aí. Outro pensamento de Ellen White, e esses críticos aí, se alguém assistir, é bom para ver o que Ellen White falou sobre a natureza humana de Jesus, né? Aí na revista Cidade dos Tempos, no dia 20 de maio de 1901, ela escreveu o seguinte, ó. Ele tomou a forma humana, porém, não a natureza pecaminosa. Tá vendo aí? Ele tomou a forma humana, porém não a natureza pecaminosa. Na plenitude
tempos deveria ser revelado na forma humana. Deveria tomar sua posição à frente da humanidade, tomando a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Então, isso aqui é bom a gente ressaltar. É bom sempre a gente ressaltar. Jesus tomou a forma humana, porém não a natureza pecaminosa que nós temos. Isso deve ficar claro, quem está nos assistindo tem que entender, precisa entender, porque está claro o texto. Nós já lemos textos bíblicos, nós agora já estudamos aqui, estamos analisando 2 textos de Ellen White sobre a natureza humana de Jesus, que realmente era pura, ele não tinha inclinação para o pecado, é diferente da nossa natureza, porque o problema, irmão Joel, é que os perfeccionistas, e tem muito movimento dissidente que cai para o lado do perfeccionismo. Por quê? Porque eles querem dizer que a nossa natureza é igual a de Jesus. Não é. E não é. A gente vai ver pela Bíblia, tem textos claros. Esses 2 textos. E nós vamos ver mais um texto de Ellen White. Que está também no... Sim, fala, irmão Joel. Tem algumas pessoas que falam, não, porque Jesus, ele agiu para nos dar o exemplo. E eles querem dizer com isso que Jesus tinha a mesma tentação que a gente tem. Então, por exemplo, Pois assim, é. Jesus tinha o desejo de adulterar, mas ele não adulterou. Então, a mesma maneira como eu tenho o desejo de adulterar, então eu tenho que me conter e não posso fazer. Só que não é isso. Jesus não tinha o desejo de adulterar. Então, Jesus não tinha o desejo de matar alguém. E nesse sentido, eu queria que o senhor explicasse, assim, em que sentido que Jesus ele nos serve de exemplo para nós na questão da tentação? Não, com relação, olha, ele também é exemplo para nós, né? A gente não pode descartar dizer que ele não é exemplo, ele é exemplo, mas não ao ponto de a gente chegar assim, não, ele é exemplo a ponto de eu ser igual a Jesus, de eu obedecer a lei de Deus da maneira que Jesus obedeceu, de viver uma vida pura e santa como Jesus viveu, até porque Jesus Jesus, não, e mesmo com esforço, olha, deixa eu falar, mesmo, a questão é essa, irmão João, a diferença está aí. Mesmo com a atuação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, a pessoa não vai viver e nem vai obedecer a lei de Deus de maneira perfeita e perpétua, devido à natureza humana pecaminosa, que nós já nascemos com essa natureza. E Jesus não nasceu com essa natureza. Esse é o ponto que Ellen White está dizendo aqui. Ele nasceu puro, ele nasceu santo, ele não tinha as mesmas inclinações que nós temos. Agora, ele é exemplo em vários aspectos. Jesus orava, é o exemplo para nós orarmos, né? E Jesus obedeceu à lei de Deus, nós devemos procurar obedecer também, nós temos que obedecer, mesmo de maneira relativa, sim. Jesus ia ao templo, nós devemos ir para a igreja, em vários aspectos, né? Jesus amava as pessoas, nós devemos amar, então, ele é exemplo também para nós, sabe? Aí no outro texto... Mantinha a comunhão constante com Deus, né? Isso, a oração. Não apenas através da oração, mas através das suas atitudes diárias. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito igual ele. Mas não, a gente, isso aí não. Imitando a Jesus nessas questões, a gente vai ter um maior apoio do Espírito Santo para transformar a nossa vida. E nesse aspecto, andando com Deus, nós estaremos prontos para que quando Jesus voltar, então, na glorificação, nós seremos transformados 100%. Por enquanto, estamos apenas nos preparando para esse momento da glorificação. Né? Isso, No outro texto aí, olha, que está no comentário bíblico, volume 5, a página 1128 e 129, diz assim: nunca de maneira nenhuma deixei as mais leve impressão sobre as mentes humanas de que pairasse sobre ele, sobre Cristo, corrupção, mancha ou inclinação para o pecado, tá vendo? Ou que ele, em qualquer hipótese, cedeu à corrupção.
Ele foi tentado em todos os pontos, como o homem é tentado, porém é chamado de aquela coisa santa. Olha que coisa, texto lindo, viu? Ele foi tentado em todos os pontos, como o homem é tentado, porém é chamado de aquela coisa santa. Aí um comentáriozinho. Esse texto expressa a ideia de que Cristo era sem pecado, no sentido de que ele não tinha nem inclinação para a corrupção, nem uma experiência pessoal na qual ele realmente cedeu à corrupção. Ele foi sem pecado, tanto na natureza como nas ações, nos atos. Entendeu? E aí tem um texto que eu achei lindo. Esse texto é uma joia preciosa que está no livro de Todas as Nações. Que, olha que texto lindo, ó. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na Terra. O único. Nem Abraão, nem Jacó, nem Isaac, nem Pedro, nem Nem Maria, nem Enoque. José, nem Enoque, ninguém, todos foram pecadores. Todos pecaram. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único ser livre de pecado que já existiu na Terra foi Jesus. E esse texto é de Ellen White. Para os críticos, se algum crítico assistir a nossa live aí, pronto, meu irmão, você que é crítico da igreja, crítico de Ellen White, veja o que Ellen White está falando sobre Jesus Cristo, mostrando que Jesus foi o único ser livre de pecado que já existiu na Terra. Então, esse texto, assim, contribui para a nossa compreensão de que realmente Jesus viveu uma vida santa, viveu uma vida pura, nunca pecou, tinha uma natureza humana impecável. Impecável, assim, no sentido de que não é no impecável, que ele não poderia pecar, poderia, mas ele viveu essa vida impecável, viveu santo. Ele nasceu santo e continuou santo toda a sua vida, na sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, né? Então ele nasceu perfeito, morreu perfeito, subiu ao céu perfeito, sem mácula. isso. Porque se ele tivesse um pensamento errado, já estaria maculado. Isso, e aí não poderia ser o nosso Salvador, né? Exatamente. Não poderia ser o nosso Salvador. Aí nós vamos analisar agora o texto, irmão Joel, que está no livro Fé e Obras, página 91. Opa. Mais uma vez eu quero dizer para alguns irmãos que têm uma tendência para o perfeccionismo, ou os críticos da igreja e os críticos de Ellen White, olha o que Ellen White escreve sobre explicação pela fé, olha que texto lindo. Ó, a lei requer justiça, e esta o pecador deve à lei, mas ele, melhor dizendo, o pecador, que somos nós, é incapaz de apresentar. A única maneira em que pode alcançar justiça é pela fé. Pela fé, pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor, esses méritos de Cristo aqui, irmão Joel, é a justiça de Cristo, é a perfeição de Jesus. Então, e o Senhor lança a obediência, olha aí, o Senhor lança a obediência de seu Filho, a obediência de Jesus, a crédito do pecador. Olha que coisa, que texto lindo, é maravilhoso demais. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata como se fosse justa e ama a tal qual ama seu filho. Olha que declaração linda de justificação pela fé de Ellen White. Que declaração maravilhosa. Então, o homem, a lei requer justiça, que nós já estudamos isso, mas o pecador não tem condições de prestar essa justiça à lei. Então, a única maneira para ele ser aceito por Deus é através da justiça de Cristo, é pela fé. E ele apresenta a Deus os méritos de Cristo, os méritos de Jesus. E aí Deus nos aceita. E essa obediência de Cristo, irmão Joel,
é aceita no lugar do fracasso do homem. Entendeu? Essa obediência de Cristo é aceita no lugar do fracasso do homem. E coloca crédito do pecador. Então, Deus recebe, Deus perdoa, ele justifica a alma arrependida e crente, trata como se fosse justa. Veja, como se fosse justa. E ama tal qual ama seu filho. No sentido absoluto da palavra, né? Então, é um texto maravilhoso, sabe? Tem um outro, no Caminho a Cristo, a página 62, tem um outro também aí, que eu coloquei. Isso, esse texto aí. Olha que texto lindo, irmão Joel. Cristo nos proveu o meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações iguais às que sofremos. Sofremos tentações, né? Sua vida foi sem pecado. Morreu por nós. E agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Lembrando que a justiça de Cristo é essa obediência perfeita e perpétua à lei de Deus. Se você se entregar a Ele e o aceitar como seu Salvador, olha, será considerado justo por sua causa. Não é por causa dos meus méritos, ou dos seus méritos, dos nossos méritos. Nós somos considerados justos por causa da justiça dele. Por mais cheia de pecado que tenha sido sua vida, por mais cheia. Então Deus os considera justos. Mas por causa de quem? Por causa de Jesus. Porque ele é isso, porque Jesus apresenta a justiça dele em lugar do nosso fracasso. Aí diz, o caráter de Cristo substituirá seu caráter. Olha, até o caráter de Cristo, que é perfeito, porque lembra daquela obediência perfeita e perpétua, que a lei de Deus Deus não poderia mudar a lei dele para se adaptar ao ser humano, para o homem ser salvo de acordo com a sua obediência. Não. A mesma exigência do Jardim do Éden é a mesma de hoje. Só que hoje, para a gente ser aceito por Deus, é através dos méritos de Jesus. Então diz, o caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. Não tivesse cometido nenhum pecado, Deus aceita, Deus perdoa, por causa de Jesus. Pastor, Sim. Eu estava pensando esses dias justamente sobre isso e me veio à mente o seguinte: quando a gente entrega a nossa vida para Deus, para Ele transformar, Jesus fala assim, olha, passa a minha justiça para Ele, porque Ele entregou a vida dele para eu transformar. Então, quando eu voltar, essa pessoa vai ser transformada. Então, não olhe o pecado dele. Ele é uma pessoa arrependida, uma pessoa que confessou o pecado, e ele não quer pecar. Ele entregou a vida totalmente para ser transformada. E no dia da glorificação, eu vou transformado. Então, já que eu vou transformar ele no dia em que eu voltar, então considere ele desde agora justo. Então, a gente recebe aquela justificação pela fé, né? A atribuição dos atos perfeitos de Jesus na nossa vida. Mas se a gente não entrega a nossa vida na mão de Deus, não tem como Deus justificar. Porque fala assim, não, você quer justificação, mas você não está entregando a sua vida para eu modificar. Quando eu voltar, você não vai deixar eu fazer isso, porque você nunca entregou sua vida para mim. Isso. Então, não tem como eu te justificar desde agora. Nós, no próximo estudo, se Deus quiser que a gente vai fazer, a próxima live, a gente vai estudar justamente isso. Os resultados da justificação pela fé. Porque, assim, o que nós estamos falando aqui é que é importante isso que você falou para os irmãos também entenderem, os irmãos e os amigos, o que nós estamos lendo aqui da Bíblia, dos escritos de Ellen White, é o seguinte, que a pessoa só pode ser aceita por Deus e justificada através dos méritos de Jesus. Sim. Mas, aqui tem um ponto, que a gente vai trabalhar isso no próximo estudo, na próxima live, é que a pessoa quando aceita Jesus,
ela aceita também o Espírito Santo em sua vida. E ela vai ser uma nova criatura. Sim. Ela vai ser uma nova pessoa. Ela não vai andar mais na prática como ela vivia na prática do pecado, como ela vivia antes. Ela vai procurar fazer o melhor para Deus. Isso aí nós vamos estudar com bem detalhe. Agora, o que nós estamos analisando aqui é que a pessoa, para ser aceita por Deus, para ser justificada, ela precisa aceitar essa justificação. Ela não tem condições nenhuma de prestar essa obediência, como nós já analisamos anteriormente, devido à natureza humana pecaminosa. Então, Jesus se apresenta em nosso lugar e Deus nos aceita. Aí tem um texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, aí entra o ponto. Nós lemos até esse texto no início. Eu gostaria de fazer a abordagem agora aqui, um outro aspecto. Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o homem só passa a ser declarado justo diante de Deus, ou Deus considera o homem justo, por causa da justiça de Cristo. Porque assim, vamos recapitulando, o ser humano, para ele ser aceito por Deus, a condição de vida eterna era a obediência perfeita e perpétua. Mas nós analisamos que, devido à natureza humana pecaminosa, o homem não tinha condições de obedecer a lei de Deus de maneira perfeita e perpétua. Nós estudamos bem isso, bem com detalhe, né? Jesus vem a esse mundo, nasce santo e presta essa obediência perfeita e perpétua. E agora, para eu ser aceito por Deus, eu apresento essa justiça de Cristo no lugar do meu fracasso. E Deus me recebe, me perdoa e me aceita. É coisa linda demais, mas justificação pela fé, a mensagem central é essa, né? É a mensagem central. Não foi à toa que Deus mandou essa mensagem para o povo adventista lá em 1888, lá na Assembleia de Minneapolis, né? Foi dado bastante ênfase a isso aí. Então, essa mensagem é linda. A mensagem da justificação pela fé, ela é linda e importante. É a mensagem principal que existe, né? Então, e veja só, pastor. Sim. Jesus obedeceu perfeitamente a lei de Deus aqui na Terra e perpetuamente, porque antes dele vir aqui na Terra, ele era perfeito, continuou sendo perfeito quando se fez homem e viveu aqui na Terra, subiu ao céu e continua sendo perfeito. Isso. Agora, então, uma observação... não existe nada mais perpétuo do que um Deus perfeito pela eternidade toda, mesmo passando pela condição humana. Isso, esse é o ponto, que o ponto principal é esse. Porque alguém pode falar assim: não, Jesus, ele não pecou porque ele era Deus. Não, a obediência dele foi como homem. Foi como homem. Certo? Certo. Foi como homem. Ele tomou a forma humana. Só que a natureza moral dele, isso aqui, se a gente não entender isso, aí não compreende a justificação pela fé. A natureza moral dele era igual a de Adão antes do pecado. Nós lemos um texto de Ellen White que ela diz assim, que ele é o segundo Adão. Que o primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, não tinha inclinação para o pecado, não tinha tendências pecaminosas, era santo, era puro. Então Jesus nasceu assim. Então por isso que ele prestou essa obediência perfeita e perpétua. E agora ele apresenta essa obediência no lugar do homem. E por isso que o homem, ele é aceito por Deus. Do contrário, não é aceito. Então, o homem só é, por isso que é justificado pela fé. Lá em Romanos 5, verso 1 diz, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora, tem um texto que está em Romanos 5, verso 18 e 19, que é muito importante a gente analisar esse texto. Ó, diz assim, olha que coisa interessante. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens,
para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aqui é um ponto importante. Irmão Joel e irmãos, os nossos primeiros pais, no Jardim do Éden, desobedeceram a Deus. Você não estava lá, nem eu estava lá, nem os irmãos que estão nos assistindo aqui estavam lá. Né? Os irmãos não estavam lá. Ninguém estava lá de nós aqui. Bem, nenhum de nós. Mas, diz o texto aqui do apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, que a condenação passou para todos. Pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Então, todos nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. Porque, a partir do momento que Adão pecou, que Eva pecou, que eles pecaram, eles só poderiam gerar um outro pecador. Aí vai nascendo mais pecadores, obviamente. E aí, o que é importante desse texto é mostrar que você não estava no Jardim do Éden e você sofreu as consequências do pecado. Da mesma forma que você passou a ser pecador, olha só, da mesma forma que você passou a ser pecador por causa de Adão, você se torna justo por causa de Cristo, pela obediência de um. Muitos se tornarão feitos justos. Por causa da obediência de Jesus, você passa a ser apresentado justo diante de Deus, e eu também, e todas as pessoas que aceitam Jesus. Esse texto também é maravilhoso, esse texto do apóstolo Paulo, né? Muito, muito, sim. Tem muita gente que fala assim, mas eu não pedi para nascer. É verdade. Eu caí nesse mundo de pecado, eu não pedi para nascer, me lasquei, né? Só que também, se você for levar por esse lado, Jesus também não precisava ter te salvado. Verdade. Jesus não precisava ter te salvado. Você errou, o problema foi de vocês, eu lavei as mãos, a regra era essa, e está tudo bem. Só que veja só o seguinte, se a culpa é de Adão, e eu nasci pecador por causa que Adão pecou, né? Então, daqui para frente eu sou pecador, não tem nada que fazer, né? Então, como é que eu vou nascer pecador se quem é o culpado é Adão? Mas também tem o seguinte, como é que eu, sendo pecador, vou ser perfeito se eu não tenho condição de ser perfeito? Isso. Então, através eu não de Cristo, tenho condição de ser perfeito. E também não pedi para nascer pecador. Quando eu nasci, já estava feito estrago, não tinha nada que eu pudesse consertar. Isso. Mas Jesus veio aqui à Terra e falou, olha, do jeito que você pediu, você não pediu para nascer, você também não pediu para ser salvo, mas eu estou aqui e me dispus, antecipei e estou dando essa graça para você. Entendeu? Verdade. Da mesma maneira como você não tem culpa de ter nascido pecador, você também não tem o privilégio de se tornar uma pessoa santa, perfeita, a não ser que você se entregue para mim. Então, você nasceu pecador por causa de Adão. Agora, você também pode se tornar perfeito por causa que você aceitou Jesus. Por causa de Cristo, por causa de Cristo. Por causa da obediência dele, né? Exatamente. Ele apresenta em lugar do nosso fracasso. Exatamente. Irmão Joel, irmão e amigos, irmãos, veja, nós já analisamos aqui textos da Bíblia, escritos de Ellen White sobre o assunto, mas assim, eu encontrei um texto, irmão Joel, da lição da escola sabatina do terceiro trimestre do ano de 2003, a página 109.
E eu achei interessante esse texto, porque é um texto, é um comentário, né? É um comentário da nossa lição de 2003. Eu coloquei uma É um capazinha aí, comentário teológico, né, pastor? é um comentário teológico de um dos nossos teólogos, e observe bem o texto maravilhoso que foi escrito, ó. Em virtude da sua vida perfeita e seu sacrifício completo, Jesus agora é nosso sumo sacerdote no céu, onde comparece a presença de Deus por nós como mediador. Quando pecamos, confessamos pecados e Jesus, fazendo uso de seus méritos, de sua perfeita justiça, comparece diante de Deus por nós, representando-nos, não com base em nossa justiça, mas com a dele mesmo, a justiça dele, de Cristo, administrando os méritos que ele próprio adquiriu por nós, enquanto vivia em carne. Méritos que se tornam nossos pela fé. Em resumo, ele está aplicando em nosso favor os benefícios de sua vida e morte perfeita. O único meio pelo qual nós, pecadores, podemos ser aceitos por Deus. Bom, Joel, deixa eu te falar. O que nós estamos analisando aqui, eu vou ser bem sincero, eu creio que boa parte, eu vou dizer talvez não vou dizer porcentagem não, mas uma boa parte de irmãos, nós, adventistas, não tem compreensão de educação pela fé. E vou mais além. Mesmo em outras igrejas evangélicas, como a igreja adventista, tem muita gente que não compreende a educação pela fé. Eu mesmo, pastor. E vou mais além, irmão Joel, só um pouquinho, vou mais além. Eu creio. Eu não aqui, não é questão de ser assim, você é denominacional. A questão não é essa. Pelo que nós temos de escrito dos nossos teólogos, e do que a gente compreende da Bíblia, e do que Ellen White escreveu, se tem uma igreja que compreende e prega essa mensagem, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque a gente tem uma compreensão da lei de Deus. Porque, irmão Joel, deixa eu falar para você, e para os irmãos aí que estão nos assistindo aí. As igrejas, no geral, elas não têm essa compreensão da lei, de obediência perfeita e perpétua, porque você pergunta assim para alguém, o que é a justiça de Cristo? Você pergunta para alguém, o que é a justiça de Cristo? Tem gente que não sabe, porque a justiça de Cristo foi essa obediência perfeita e perpétua que ele prestou à lei de Deus. Isso é a justiça de Cristo. E a sua morte na cruz do Calvário. Porque veja que a ênfase maior de muitos teólogos é a morte de Cristo. Mas você não pode desconsiderar a vida dele, a vida de obediência dele. Ele só pôde morrer lá na cruz do Calvário por nós, porque ele viveu uma vida santa. Ele viveu uma vida pura. Então, quando aqui na lição da escola sabatina fala assim, deixa eu ver aqui. Quando pecamos, confessamos pecados a Jesus, fazendo uso de seus méritos, de sua perfeita justiça, comparece diante de Deus por nós, representando-nos, não com base em nossa justiça, mas com a dele mesmo, administrando os méritos que ele próprio adquiriu por nós enquanto vivia em carne, méritos que se tornaram nós pela fé. Em resumo, ele está aplicando em nosso favor os benefícios de sua vida e morte perfeita. Sim, aí você ia dizendo assim, eu mesmo, você ia falar isso, eu tirei o raciocínio. Eu mesmo sendo filho
pais adventistas, eu demorei muito tempo para entender isso. Como eu já te disse na primeira live, na minha juventude eu era perfeccionista. E Uhum. até a minha cabeça entender certinho, hoje eu entendo, consigo explicar bem, as Graças pessoas a gostam Deus. da minha explicação, entende? Mas demorou, não foi fácil. E assim como eu, deve ter muitos. É verdade. Assim como eu, deve ter muitos. E a gente tem que ter paciência com essas pessoas para explicar. E tem que insistir, porque conforme as pessoas vão aprendendo, outras vão entrando dentro da igreja com a mesma dificuldade. Então a gente tem que repetir, não por causa dos antigos que aprenderam, mas por causa dos novos que estão chegando. É verdade. Aí, irmão Joel, aí, deixa eu falar para os irmãos. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo aí, olha, se você não assistiu às lives anteriores, assista, porque isso vai lhe ajudar, e muito. E além disso, além de assistir às lives anteriores sobre a mensagem Cristã pela Fé, sobre a questão, a importância da mensagem, depois a natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, a questão de condição de vida eterna antes do pecado, pós-pecado, e agora esse estudo aqui, irmão, compartilhe com outras pessoas, com outros irmãos que vocês conhecem, compartilhe no grupo do WhatsApp que você faz parte, essa live, porque isso é importante. E eu e o pastor Joel aqui, o irmão Joel, nós não estamos ganhando nada com isso aqui, assim, financeiramente. Nós não estamos ganhando. Mas uma coisa é certa, essa é a mensagem de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça comentários. É importante isso. E quando você deixa o seu like, quando você compartilha, isso vai ajudando outras pessoas, né? O YouTube vai ajudando para que outras pessoas também possam ser alcançadas aí. Irmão Exatamente. Joel, indo aí para a parte final, meu irmão, tem um texto, é o último texto nosso aqui, um texto bíblico, está em 2 Coríntios 5, 21. Eu coloquei aí uma imagenzinha, como se Jesus estivesse colocando uma capa, né? A sua justiça em um pecador, a justiça de Cristo no lugar do fracasso do homem. E eu coloquei o título, nossa única saída é a justiça de Cristo. E essa é a nossa única saída, não tem para onde correr, olha. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto também a gente já leu. A ênfase agora que eu estou dando é para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então somos aceitos pelos méritos de Cristo. Nós não temos nenhum mérito, mas Deus nos aceita, nos perdoa, nos justifica e trata como se nós não tivéssemos cometido nenhum pecado por causa da justiça de Jesus. Exatamente. Pastor, esse texto e essa imagem me fazem lembrar o texto de Zacarias 3, onde diz Sim. assim: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava lá. Olha que coisa, hein? Então, ele mostra exatamente essa imagem de Jesus tirando as nossas vestes sujas, rotas, e substituindo pelas vestes brancas, perfeitas da sua justiça em nós. É Né? Eu verdade. acho que o exemplo assim, mais perfeito que a gente consegue encontrar da justiça de Cristo sendo aplicada na nossa vida. Uhum. Então, esse tema, rapaz, eu me encanto com esse assunto, porque ele é. Agora sim, como eu falei, a pessoa tem que estudar a questão lá da natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, condição de vida eterna antes do pecado, pós-pecado, e agora esse assunto. Esse assunto que mostrando a natureza humana de Jesus, a perfeição dele e que ele acredita isso em nosso lugar.
No próximo, irmão Joel, nós vamos estudar sobre os resultados da justificação pela fé, né? A importância disso aí, os resultados disso. E dando uma ênfase também maior também sobre essa justiça de Cristo. Tem um assunto muito bom para a gente estudar aqui na continuação, sabe? Aham. Mas assim, irmão Joel, eu quero fazer um apelo aos irmãos, ao concluir aqui, aos irmãos, mais uma vez, estudem esse assunto, estude porque é muito importante. Esse é o principal assunto. Se a gente compreende esse aqui, a gente vai entender os outros facilmente. Se a gente entende que Jesus é a nossa justiça, que somos salvos unicamente pela graça de Deus, pela justiça de Cristo, a gente tem outra compreensão do Evangelho. E aí a gente vai obedecer a lei de Deus de maneira relativa, mas vamos obedecer os mandamentos de Deus, guardar o sábado, não matar, não roubar, não adulterar e outras coisas mais, e outros mandamentos que Deus pede, né, para nós. Sempre tendo com essa ênfase, eu não tenho mérito nenhum. E isso que eu estou fazendo, essa obediência, ela não é meritória. Certo? Essa obediência minha não é meritória. O mérito da minha salvação está em Cristo. A obediência de Cristo é que é meritória para a minha salvação. Agora, uma pessoa, aí a gente vai só dando uma palhinha do que a gente vai estudar depois, né? Uma pessoa que aceitou a Jesus, ela não vai ser uma pessoa desobediente, dizer assim, não, eu sou só pela graça, então agora eu vou viver de qualquer forma. Não, não é assim também, né? A gente tem um equilíbrio, por isso que eu falo assim, a Igreja Adventista, ela prega a mensagem da justificação pela fé como deve ser. Existe o equilíbrio. Então, você não vai, nem vai para o perfeccionismo e nem para o liberalismo, né? Que aí tem a chamada graça barata, né? Que muita gente vai para esse lado, né? Mas o meu apelo para os irmãos é que compreenda, que ore, estude esse assunto, escute essa live, outras, e compartilhe também para outros irmãos. E faça perguntas ou comentários, né, Isso. para incentivar o algoritmo a distribuir esses vídeos, né, para outras pessoas. Deixando o like, né, irmão Joel? Pode deixar um gostei, pode deixar um não gostei, tanto faz. Mas né, pode chegar lá no comentário e falar assim, eu gostei do comentário, não gostei do vídeo, eu gostei do vídeo, tanto faz. Mas participe. Justamente. Tá bom, irmão Joel, foi um prazer, mais uma vez, participar com o irmão aqui dessa live. Deus abençoe você, Deus abençoe os nossos ouvintes aí, nossos internautas, né? Todos que vão assistir essa live aí, que vão poder compartilhar para alguém, que você possa ser, meu irmão, abençoado por Deus, que você compreenda que Jesus Cristo realmente é a nossa justiça, né? Cristo, justiça nossa. Amém. O meu agradecimento também a todos os internautas e espero que o seu ministério de pastorear as ovelhas de Deus, de Jesus, também possa ser frutífero, né? Amém. De repente, nós possamos ser agraciados com a maravilhosa a satisfação de nos encontrarmos com centenas de internautas que falaram, olha, eu entendi e eu aceitei o Evangelho, eu aprendi com vocês e estamos lá todos juntos, né, também. É verdade. Amém. Pastor, o nosso agradecimento aos internautas, ao senhor, foi uma satisfação também. Ok, Manuel. Com o senhor, espero que com esse também venham muitos outros também. Amém. Vem Deus. A gente vai marcar uma próxima, não vai demorar não. Essa demorou, mas a próxima não vai demorar não. Viu? Me fala. Exatamente. Fé em Deus.